Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da All7 e hoje trago para vocês algo incrível. Eu fiz literalmente um estudo completaço sobre as melhores corretoras Forex do momento aqui de 2023, ok? Então eu vou pegar as melhores corretoras e definir item por item pra gente decidir aqui junto qual é a melhor, qual você deve realmente fazer as suas operações. Tanto é que tem coisa aqui que até eu me surpreendi e talvez eu comece a operar nessas aqui que eu realmente encontrei que é a melhor, ok? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu planejo trazer outros tipos de corretoras do futuro, como corretoras de cripto, por exemplo, ok? Então, por favor, se gostou, se inscreva aqui no canal e deixa aquele like aqui, porque aqui tem muito vídeo bom como esse, ok? Então, sem mais demora, bora pro vídeo. Primeiramente, então, o que é uma corretora? Vou começar com o básico para quem não está entendendo muito bem, ter uma ideia do que onde está se metendo, né? Então vem, o que é uma corretora? Corretora nada mais é do que um agente que permite fazer essa troca entre a moeda que você tem e a que você quer negociar. Basicamente era isso. Com a corretora você consegue fazer suas compras, suas vendas e assim vai. E a gente pode comparar uma corretora de Forex como se fosse mais ou menos uma corretora de viagens. Por quê? Porque lá você vai trocar a sua moeda, lá você vai, por exemplo, você vai para Disney, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ir numa agência de viagem e fazer o câmbio entre a moeda que você quer com o dólar. E é isso mais ou menos como funciona também a corretora de Forex, só que no caso mais focado para trade, mais focado para o investimento no mercado financeiro. E em quais detalhes devemos ficar de olho em uma corretora, por exemplo? Aqui são uma sequência dos itens que eu achei mais importante destacar para vocês para a gente verificar em uma corretora que a gente quer operar. Então, primeiramente, a gente tem que selecionar quais são as corretoras que a gente está de olho, quais são as que a gente acha que são as melhores a princípio. No segundo passo é verificar se ela é regulamentada, porque querendo ou não, ser regulamentada vai te livrar de muita dor de cabeça, mas muita mesmo. E não só isso, se a corretora desaparecer de um dia para o outro, você tem um dinheiro garantido ali, né, através dos seus processos. Então, te ajuda e muito, eu te garanto, ok? Terceiro, analisar os planos de conta. Isso é mais ou menos identificar quais tipos de conta que você encontra na corretora, como se fosse uma conta padrão, ou uma conta especializada no spread, ou uma conta com menos taxas, comissões e assim vai. Então, você tem que identificar qual é o tipo de conta que mais se adequa para você, ok? E isso também entra o quarto detalhe que o nosso item aqui, que é verificar o spread e a taxa de comissão. É muito importante você identificar se, por exemplo, tem uma corretora que bota o spread lá no alto, mas em compensação a sua comissão é muito baixa. Você tem que identificar qual é o seu tipo de trade, se você gosta mais de um scalp, se você gosta mais de trades mais longos, identificar qual é o parâmetro, se você tem um volume muito grande ou não, e assim se adequar para o seu plano, ok? E logo, não ficar na desvantagem, não perder o dinheiro nesses quesitos. Depois disso a gente vai verificar a qualidade de suporte, porque isso vai te resolver todas as suas dores de cabeça que você vai ter nesses meio tempo, ok? Isso é desde depósito até saque, que muitas vezes você não vai conseguir fazer de forma correta e o suporte vai te ajudar. E também os próprios trades, caso tenha algum problema, né, nos seus quesitos, sei lá, o gráfico paralisou ou algo do tipo, nisso o suporte vai te ajudar muito. E em sexto também, quase o último praticamente, é definir as melhores opções de depósito e saque que aquela corretora tem. Você pode procurar, por exemplo, qual corretora que aceita real, né? Que hoje em dia é mais fácil, mas as principais corretoras em geral não aceitam o nosso real brasileiro, são mais em dólar, euro e assim vai. Então você deve procurar lá e ver qual que você vai ter mais facilidade de fazer o depósito e o saque, né, com menos taxas, porque isso que eu vou mostrar para vocês mais para frente, tem algumas corretoras que cobram essas taxas, ok? E logo depois é abrir a conta, obviamente. Mas então, quais são as corretoras que a gente vai estar de olho? Eu selecionei aqui as top 4 que eu vejo que são as pessoas que mais usam e que mais têm qualidade e garantia no serviço, ok? Então, são elas: Oanda. Você pode ver que ela já é muito famoso. Isso é marketing que lá fora destrói de tão poderosa que é. Aqui no Brasil não é tão famosa, mas lá fora muito bacana. Pepperstone é uma das top mais conhecidas do mundo inteiro. E IG que vem se destacando muito ultimamente, ok? Então selecionei essas 4 para a gente ter uma comparação, porque elas são literalmente as melhores do mercado, basicamente. Com certeza tem uma ou outra ali pertinho, ou até um pouco superior, mas em geral essas 4 se destacam mais que as outras. Então vamos lá fazer então uma breve comparação entre elas. Aqui a princípio a gente não tem, para vocês entenderem, temos o serviço das corretoras que eu separei em plataforma de negociação, mercado, regulamentação e satisfação do cliente. A princípio, a gente vai ter outras comparações que eu vou apresentar daqui um minutinho, ok? Então vamos concentrar nesse aqui a princípio. Então, como vocês podem ver, de plataforma de negociação, a IG é a que menos se destaca. Ela, por exemplo, não tem nem o MT5, que é o MetaTrader 5, já em contrapartida todas as outras têm. Para mim, que eu gosto de operar muito Forex, eu gosto de operar no MetaTrader 5.
MT5. Tem MT4? Também. É uma versão anterior que para muitos não muda muita coisa, mas para mim, que eu já testo há muito tempo, para mim tem muita diferença. Tem uns detalhezinhos lá que eu gosto mais e eu gosto de fazer testes de estratégia, que o MT5 para mim é muito melhor. Então, a EG já fica um passo atrás nesse quesito para mim. Em contrapartida, se a gente for olhar a Oanda e a Pepperstone, tem algo que eu amo demais, que é o famoso TradingView. Para quem não conhece, TradingView é uma plataforma online onde você tem lá os seus gráficos, você identifica certinho os seus pares, tudo online de forma rápida e fácil, com muitas pessoas conectadas também, uma comunidade muito grande, ok? Então eu gosto muito do TradingView, e se tem uma corretora conectada com o TradingView, já brilha muito os meus olhos. Então, Oanda e Pepperstone nesse quesito levam um destaque muito grande. Na questão de mercados, em geral, as melhores são a IC Market e a Pepperstone na questão de quantidade de moedas, ok? Na quantidade de pares que você pode negociar, porque elas têm desde Forex, índices, ações, criptos e futuros, e nesses itens eles têm uma grande variação lá dentro de quantidade, de variações de moedas que você pode negociar, ok? A EG, no caso, tem até um pouco mais de variedade, que é no quesito de... tem até opções, mas a quantidade não é tão grande. Na verdade, é menor do que todas as outras. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui bem básico. Enquanto a Oanda, a IC Market e a Pepperstone tem, sei lá, 10 criptomoedas para negociar, a EG tem apenas 5. Entendeu o que eu quero dizer? Não tem uma quantidade muito grande, mas tem uma variedade de mercado maior do que as outras. É isso que é EG. Então vai no que você se identifica mais, no que você quer negociar mais. Beleza? Todas as 4 são regulamentadas, o que é muito bom. E pela satisfação do cliente pelo Trustpilot, que é um site de review muito famoso lá nos Estados Unidos, né, no mundo basicamente também, a gente pode ver que o IC Market e a Pepperstone tem basicamente uma satisfação perfeita, ok? São assim... reviews ótimos, são sempre muito bem entendidos, supervisionados pela equipe de suporte dessas duas corretoras, né? Em contrapartida, a gente pode ver que a Oanda, na verdade, não tem uma satisfação tão grande com relação ao suporte que a própria corretora dá com eles, né? Então, são coisas que você deve levar que são muito importantes. E agora, vamos para outra parte que é muito interessante também, que eu acho que vale muito destacar, que é relacionada a comissões, spreads e assim vai. Vem comigo. Então, beleza. Aqui para vocês entenderem como funciona mais ou menos, ok? A gente tem então 2 sinais de certo, o sinal certo branco e verde. O verde significa que é primeiro lugar, o branco segundo. E 2 sinais de errado, né, de xizinho, que é o branco e vermelho. Que também o vermelho destaca que é o último colocado e o vermelho e branco significa que é o terceiro. Basicamente tem um rankzinho ali um pouquinho mais bonito e prático de se visualizar, ok? Então vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo aqui. A princípio, como eu destaquei para vocês, a nossa primeira comparação aqui é o mercado. E como eu falei para vocês, a Oanda e a IC Market tem uma ampla quantidade de moedas, índices e assim vai que você pode operar, principalmente a IC Market. Ela tem simplesmente um mercado abrangente demais. Então, nesse quesito, a IC Market leva vantagem. Primeiro no mercado, ela ganha. Já na questão de spread, a gente tem uns detalhes um pouco mais interessantes. Novamente a IC Market ganha porque ela tem uma conta muito especial nesse meio, que é a famosa conta de spread zero, que é basicamente você tem quase spread nenhum, mas compensação você tem taxas e comissões maiores. Mas destacando apenas spread, se você realmente está buscando só isso, a IC Market tem uma vantagem avassaladora perante as outras, né? A Pepperstone também tem um spread muito bom, por isso que ela fica em segundo lugar, né? Ótimo comparado com os outros mercados também, ela tem um spread fantástico. Em contrapartida, a IG tem um spread bem ruinzinho, ok? Não vou mentir. Depende, obviamente, de que você está operando, mas em geral a IG tem os piores spreads dessas 4. Como eu falei, né? Spread e comissão andam muito lado a lado uma da outra. Então, como a IC Market não costuma, nas suas principais contas, ter um spread muito alto, na verdade é bem pequeno, em contrapartida, a sua comissão é muito alta, é por isso que ela fica em último lugar, né? Ela tem a maior comissão entre elas, então você deve saber muito bem o que você vai operar, a quantidade que você vai operar, que isso vai interferir no seu resultado final, ok? Então, por exemplo, o Pepperstone foi a que teve o maior destaque em comissão, com as menores comissões do mercado, tá? O Oanda também teve comissões muito baixas, então essas top 2 ficaram nas melhores colocação
em relação à comissão, né? Mas vale destacar que, por exemplo, você tem que analisar exatamente o que você quer operar. Porque o que eu quero dizer? Eu vou dizer uma coisa minha aqui agora, uma análise minha pessoal. Eu sempre brilhei muitos olhos para corretoras com spread menores, ok? Então, por exemplo, eu uso a IC Markets, que para mim até essa pesquisa era insuperável, e porque tinha um spread que era o zero, que é basicamente não ter quase nenhum de spread. Em contrapartida, depois de pesquisar muito, acabei descobrindo que na verdade isso não é tão vantajoso financeiramente ao longo do tempo. Por quê? Talvez você tenha um spread se você tem um spread um pouco maior e uma taxa de comissão bem menor, junto com um volume que na minha parte não é tão grande, eu não tenho, por exemplo, 10 mil dólares ou mais para ficar operando, só Forex no caso, nesse quesito talvez seja melhor não focar só em spread mais baixo, achar outras corretoras que possuem um meio termo desse, que tem uma comissão menor, que no futuro, entendeu, ao longo das operações, isso vai trazer mais vantagem para mim no caso. Então, por isso que essa análise foi muito interessante para mim também. Eu descobri que esse market, na verdade, não tem tanta vantagem quanto eu pensava que tinha para um investidor como eu, que não é tão grande a princípio, ok? E a alavancagem, como funciona? Cada mercado tem uma alavancagem diferente, mas vamos comparar só o Forex no caso aqui, por exemplo, e aí nesse quesito a IC Markets e a Pepperstone ganham porque tem uma alavancagem muito maior comparada às outras. Ela tem de até 500 vezes maior da sua capital. Então, por exemplo, você coloca R$1, vale 500, você pode operar nesse quesito aqui. Obviamente, sua perca vai ser muito maior também se perder, mas deu para entender, né? Ela tem uma alavancagem muito grande, né? No quesito, a Wanda tem a menor das menores alavancagens, mas em contrapartida ela é muito segura, tá? Então, você tem que ver o que você procura, né? Lá você vai ter uma alavancagem menor? Vai, mas também você vai perder bem menos, ok? Então, é um destaque que vale relembrar. Então, para a Wanda, normalmente quem tem um volume muito grande de dinheiro prefere a Wanda por conta disso. E sobre o suporte, eu destaquei principalmente para a Wanda, ok? Por quê? Porque a Wanda, ela disponibiliza um atendimento 24 horas por dia, ela também tem números de telefone especificamente só para o Brasil e perguntas frequentes no Brasil. Então, basicamente, ela tem um suporte para o brasileiro especificamente, que é muito positivo, tá? A Pepperstone também tem um suporte quase parecido com esse, que é muito adequado também. Então vale a pena destacar esses dois, tá? Em contrapartida, a IC Markets e IG não tem. Tudo é em inglês, espanhol e assim vai. Mas não tem um suporte especializado para os brasileiros no caso. E vale destacar mais uma coisa. Como eu disse para vocês, essas principais corretoras normalmente não aceitam real, no caso, né, com o nosso dinheiro aqui do Brasil. E é verdade, as 4 aqui não aceitam. Por isso que você deve analisar bem quais são as taxas de saque e depósito que algumas podem acabar cobrando, ok? Nesse quesito aqui mais vale destaque, por exemplo, a Pepperstone, acima de $200 de depósito, eles cobram um pequeno valor no depósito, tá, que você coloca. É a mesma coisa também com a IC Markets. Em contrapartida, a IC Markets, se você deposita mais, por exemplo, que $3 mil, eles devolvem esse dinheiro, essa taxa que eles pegaram para você, entende? Então é uma mão lava a outra, obviamente. Então fiquem atentos que isso também é um detalhe importante. Mas tá, então depois de toda essa análise, qual é a corretora que mais teve destaque? Qual é a corretora campeã que vai me fazer operar a partir de agora? Porque não é só você, isso aqui para mim é muito interessante também. E, para surpresa de todos, depois de tudo analisar isso, eu tive um empate. Para mim, tanto a IC Markets quanto a Pepperstone se destacaram muito perante todas as outras, tá? Elas são simplesmente perfeitas. Tem um suporte muito bom, tem uma segurança excepcional e tem muito mercado para se operar, tem spreads baixos, tem comissões relativamente, como eu falei, a IC Markets tem uma comissão maior, mas tem um spread baixíssimo. Então, são coisas que você deve ter em observação. Quem quiser abrir uma corretora dessas, só clicar aqui no link de baixo, vou deixar o link para as duas, tá? Para IC Markets e para a Pepperstone. No caso, eu utilizo atualmente a IC Markets, mas vou começar a ficar de olho na Pepperstone, que eu vi que realmente tem um belo destaque também. Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, por favor, se inscreva aqui no canal, que eu vou ficar muito agradecido. Deixa aquele like e fica ligado que vai ter muitos vídeos legais como esse esperando aqui no canal, ok? Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima. Fui.